Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Boa tarde. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, dou boas-vindas a todos a mais um programa da Escola do Legislativo. Nós hoje vamos falar do Junho Vermelho, campanhas de doação de sangue. E também, ao longo do bate-papo, falar um pouco mais do trabalho do EMOSC. Eu estou hoje aqui no estúdio com a Crislaine, que já na intimidade aqui ela me permitiu que chamasse ela de Cris. Cris, tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo bem, tudo certo. Você é servidora do EMOSC, sediado em Blumenau, isso? Isso mesmo. Sou colaboradora do setor, coordenadora também do setor de captação de doadores do EMOSC aqui lá de Blumenau. Ah, legal. E o EMOSC de Blumenau age em toda a nossa região. Ele tem algumas campanhas com o deslocamento de um veículo do EMOSC, é isso mesmo? Sim, o EMOSC, infelizmente não existe um hemocentro em cada estado de Santa Catarina, né? Então, o nosso hemocentro de Blumenau temos a responsabilidade e abrangência na distribuição de sangue aqui de Balneário Camboriú e também de mais de 40 cidades aqui da região, né? Então, são mais de 40 cidades em que o nosso hemocentro faz a distribuição de sangue e coleta também sangue dos doadores dessa região. Eventualmente, esporadicamente, na verdade, são realizados atendimentos externos, nós chamamos de coletas externas, onde a gente vai até a comunidade, vai até a cidade onde não tem um local para doação e realiza o atendimento aos doadores, realizando a coleta do sangue e encaminhando para o hemocentro para fazer todo o fracionamento e depois a distribuição para os hospitais. E como que está a doação de sangue na nossa região, no EMOSC? Nós estamos conseguindo dar conta? Está abaixo do nível? Como é que está? Então, a falta de sangue é algo histórico no Brasil, né? Infelizmente, todos os hemocentros do Brasil encontram dificuldades em ter o estoque, suficiente para encaminhar para os hospitais. Igualmente aqui no nosso estado também, né? Infelizmente, a gente vive na mesma realidade. Então, sempre há uma falta, né? Sempre tem menos do que o que a gente precisa para encaminhar. Apesar de a comunidade ser muito solidária, ser muito participativa, mas mesmo assim a utilização ela é sempre maior do que a parte da doação. Que legal. Cris, você trouxe para a gente uma apresentação, né? Eu acho que nós poderíamos começar com a tua apresentação e depois a gente tira algumas dúvidas ao final, pode ser? Claro, João, isso mesmo. A gente vai mostrar um pouquinho qual o trabalho que o EMOSC realiza, né? Principalmente mostrar um pouquinho as etapas da doação, depois a gente vai ver também a parte do fracionamento do sangue, eu trouxe umas bolsinhas para a gente simular um pouquinho isso também. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é o nosso sangue, né? Então a gente vai mostrar sobre isso, né? O que é o sangue. O sangue ele é um tecido líquido que circula no nosso corpo, ele é principalmente responsável pelo transporte das substâncias que existem no nosso organismo. Então, todas as substâncias externas que a gente coloca no nosso organismo, o nosso sangue que dá conta de distribuir essas substâncias para todos os nossos órgãos, né? Essa é a principal função dele, por isso tão importante para a nossa sobrevivência. E a gente tem uma pergunta a realizar, né? Por que é importante realizar a doação de sangue? Por que doar? E para a gente responder a essa pergunta, eu convido vocês a assistirem um vídeo bem rapidinho falando um pouquinho sobre a importância da doação. Você não sabe o que eu estou vendo aqui na geladeira.
Nossa, os pontos de sangue, cara. Juro por Deus. Tem AB, RH positivo, O, RH negativo. Nossa, é verdade, essa aí eu não sei. Olha que coisa louca, cara. Isso de sangue não, né? Ah, que da hora. É isso. Sensacional! Isso aí já bateu logo aqui. Olha isso! Não, isso aqui é sangue mesmo, cara. Eu achei que tava brincando. Conseguir sangue. Assim a gente não precisaria pedir para você. Claro, acho que o banco de sangue com a Albert Einstein é salvado no Brasil. Dessa forma, é uma forma de dar um impacto para a pessoa. Peraí, o que eu estou fazendo, né? Então esse vídeo traz, né, um pouquinho sobre essa visão que às vezes as pessoas pensam muito isso, né? Se um dia eu precisar de sangue, em qualquer local é fácil de encontrar, existe ali, né, essa disponibilidade. E não tem uma fábrica de sangue, né? Isso, na verdade, então o único fabricante do sangue é o nosso próprio organismo, né? Nós somos os únicos capazes de fornecer esse produto, né? Então é só essa reflexão para a gente pensar um pouquinho e entender então o porquê da importância, né? Mas continuando a falar um pouquinho então sobre a parte ali dos nossos atendimentos e tudo mais, vou mostrar um pouquinho para vocês qual o atendimento que é realizado então ali no EMOSC. Vamos seguir ali com os slides, né? Então, para realizar a doação de sangue, infelizmente não são todas as pessoas que podem doar, existem alguns requisitos para doação. Esse material está disponível também no site do EMOSC, se alguém quiser acompanhar todos os requisitos, tem no nosso site. Né? Mas basicamente precisa estar saudável para realizar a doação, ter idade, peso, estar bem descansado, bem alimentado, levar um documento de identidade, né? E ali do ladinho a gente tem também os impedimentos mais comuns, né? Desse período do ano, como Covid, questão de endoscopia, tatuagem, dengue, que também é um impedimento para doação. Pessoas que fazem cirurgias, que precisam aguardar um período para também poder doar, e uso de medicamentos e também as vacinas, que são impedimentos bem comuns nesse período do ano, né? Quando as pessoas chegam lá no EMOSC para realizar a doação de sangue, elas passam por algumas etapas desse atendimento. Então, primeiramente é realizado um cadastro do doador, onde ele vai apresentar o seu documento de identidade, a gente vai realizar ali registrar os seus dados pessoais. Depois é realizada uma pré-triagem para verificar as condições de saúde dele naquele momento, a pressão, temperatura, pulso. Na terceira etapa é realizada uma entrevista, a entrevista ela é individual, tem todo o sigilo das informações, né? E é um processo onde vai ser avaliado se a pessoa pode ou não pode realizar a doação. Se ela pode doar, a quarta etapa vai ser a coleta. Nesse processo a gente utiliza um material totalmente descartável, né? É coletado do doador em torno de 400 a 470 ml. O tempo de coleta costuma ser bem rapidinho, normalmente 6 minutinhos ou 7. Já é feito toda a coleta, né, da quantidade necessária. Além da coleta da bolsinha de sangue, a gente faz também a coleta dos tubinhos de amostras para realizar exames de doenças possivelmente transmissíveis pelo sangue. Na quarta etapa, o doador recebe um lanchinho ali, né, também para reposição dos nutrientes, vitaminas, principalmente a parte líquida. Após a doação, ela é bem importante ser recuperada, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe uma bolsinha para a gente conseguir visualizar também. Essa é a bolsinha, então, que a gente faz a coleta, né, do doador. Vou mostrar, compartilhar aqui com o João. Então, assim, essa bolsinha para ser coletada, né? Em uma dessas bolsinhas que a gente vai coletar, então, em torno de 400 a 470 ml.
O sangue do doador fica total dentro de uma das bolsas, né? E depois da coleta que a gente vai fazer o fracionamento desse sangue. Então a gente vai visualizar um pouquinho sobre a parte do fracionamento. Para realizar o fracionamento do sangue, a gente utiliza de algumas máquinas, né? Uma delas a gente chama de centrifugação, tem a imagem também para a gente mostrar sobre essa parte da centrifugação. E a centrifugação, depois aqui do processamento do sangue, é onde vai ser colocada essa bolsinha que ela é coletada. Então a gente pega a bolsinha do doador, né? Coloca dentro da centrífuga, que é a próxima imagem. Isso, dentro da centrifugação que vai acontecer então o processo de fracionamento. Por que vai acontecer com a centrifugação? Porque quando o sangue vai rotacionar dentro dessa máquina, vai acontecer uma separação considerando o peso dos elementos, né, a densidade deles. E aí a gente vai visualizar na próxima imagem que com a rotação, a parte mais pesada do nosso sangue, que são as hemácias, elas param todas no fundo da bolsa, né, coletada, e a parte mais leve do sangue, que a gente chama de plasma e de plaquetas, elas ficam flutuando ali na parte de cima da bolsa. A gente tem também aí o extrator, né, que é onde fez ali a separação, e depois disso volta ali para essa centrifugação, a parte amarela do sangue, volta a rotação. Ali da direita tem então a imagem do nosso extrator, né? Ele fecha essa portinha de vidro na frente da bolsinha, faz com que essa pressão suba a parte mais amarela do sangue, suba para a terceira bolsinha, e aí na próxima imagem a gente consegue visualizar o que a gente obteve dessa separação, né? Então, através do processamento do sangue, da centrifugação e extração do sangue dentro das bolsas, a gente consegue obter o sangue separado em 3 partes, né? Mas por que essa separação? Cada uma dessas partes, na próxima imagem a gente vai conseguir visualizar, eles ficam armazenados de uma forma diferente, né? Então, cada partezinha do sangue vai ficar guardado de uma forma. Então, a gente vai visualizar na próxima imagem de que forma que fica o armazenamento do sangue. Então, a gente tem as hemácias que ficam armazenadas em uma geladeira. A gente tem validade para o sangue também, cada partezinha do sangue tem uma validade diferente. As hemácias a gente pode utilizar em até 42 dias. O plasma, ele fica congelado lá no Hemosk, dentro de um freezer, por isso a validade dele é mais longa, até de 1 ano. E as plaquetas, a validade é bem curta, né? Elas são apenas de 5 dias. Para a gente conseguir obter todos esses hemocomponentes, as 3 partes do sangue, a gente precisa que o fracionamento do sangue, o processamento, ele comece em até 2 horas depois da coleta. Por isso que a gente só consegue obter estes 3 produtos se a gente realizar a coleta dentro do hemocentro. Então, até por isso também que a gente comentou um pouquinho antes sobre os atendimentos externos, né? Mas quando a gente faz atendimento externo, a gente não consegue obter. Eu tenho aqui as 3 partezinhas do sangue, só para a gente entender um pouquinho melhor. Só simulando um pouquinho, né, pessoal? Que a gente colocou corantes aqui para a gente entender um pouquinho melhor das cores. Mas então, a partezinha mais laranja do sangue, que são as plaquetas, a gente só consegue obter essa parte quando a coleta é feita dentro do hemocentro. A gente não consegue obter esse hemocomponente quando é feito o atendimento em uma coleta externa, que é quando a gente vem coletar aqui na região, né? Só que essa parte do sangue ela é extremamente importante também na doação. Então, por isso, tão importante que as doações sejam também realizadas em hemocentro. Apesar de ser importante os atendimentos externos, mas a gente não pode deixar de ter também o atendimento interno para a gente conseguir obter bem certinho essas 3 partes ali do sangue, né? Então, vamos visualizar um pouquinho por que a gente fez essa separação do sangue. Porque cada uma das partes coletadas, ela vai ser destinada para um paciente diferente. Então, a gente tem ali à esquerda a nossa doadora, né? Realizando a doação de sangue dela, com tipo de sangue O positivo. O sangue dela passou por todo aquele processamento, foi separado, foi fracionado. E cada parte do sangue dela beneficiou um paciente diferente. Então, aqui na direita a gente tem 3 pacientes. O seu Jair, que recebeu a parte vermelha do sangue que se chama hemácia, ele recebeu essa parte em virtude de um acidente de trânsito. Então, ele perdeu muito sangue. Então, pessoas que sofrem traumas e perdem muito sangue, como em acidentes, cirurgias, às vezes mães na hora do parto, né, vão receber a parte vermelha, que são as hemácias.
A Jennifer, ela teve uma infecção generalizada e, em virtude disso, ela precisou receber a parte amarela do sangue, que foi o plasma. E o Emanuel teve um câncer, que era leucemia, e em virtude do câncer ele precisou receber as plaquetas, que é justamente aquela parte que a gente conversou, que tem validade de 5 dias, só consegue ser fracionada quando a doação é feita dentro do hemocentro. E o Emanuel recebeu então a parte laranja, que são as plaquetas. Então, em resumo a isso, né, a gente teve uma pessoa que realizou a doação de sangue e dessa única doação, a doação dela pôde beneficiar até ali 3 pessoas, né? Poderia ser mais, porque a gente consegue ainda do plasma, da parte amarela, obter ainda um 4º hemocomponente. E se for necessário, ele pode ser fracionado a partir daqui também. Então, por isso que a gente costuma falar, né, e tem bastante divulgação sobre isso, que cada doação pode salvar de 3 a 4 vidas, né? Porque sempre que doa o sangue, sempre ele vai ser separado. A gente nunca vai usar o sangue de forma total. E sempre que ele é separado, ele vai ser destinado a pessoas diferentes. Então, por isso que é interessante a gente reforçar isso também. Eu fiquei com uma curiosidade na tua apresentação das pessoas que não podem doar. Algumas assim a gente consegue entender, menores de 16, né, estava ali, não consegue entender e tal, abaixo de 50 quilos, lógico, você vai sofrer perder um volume, né? Um volume de sangue ali e tal. Mas até um tempo atrás não podia doar quem tinha sofrido de aquela doença hepatite. Ainda continua? Agora é assim, se teve a hepatite antes dos 11 anos de idade, não tem problema. Se foi depois e sabe que foi hepatite B ou hepatite C, daí é impedimento para doação. Mas porque fica ainda, né, com a doença ou vestígios, anticorpos da doença ainda ficam no organismo do doador e com a doação pode prejudicar a pessoa que for receber o sangue. Esse anticorpo que fica no organismo de quem teve o contato com a doença pode ser um problema, né, para a pessoa que for receber se ela não tiver também um anticorpo para a doença. Mas basicamente, assim, todos os critérios e todos os impedimentos da doação, eles têm 2 objetivos. Primeiro, a gente prevenir a saúde do doador, porque ele é uma pessoa saudável e a gente quer que ele continue saudável, então a gente precisa prevenir a saúde dele, né? E segundo, é a gente prevenir e evitar a transmissão de doenças para o paciente. Então, cuidar também da saúde desse paciente. Então, até aí entrou, mas a pessoa com tatuagem, até para a gente poder entender, por quê? Qual é o problema da tatuagem em relação à doação de sangue? Porque quando a gente realiza um procedimento de tatuagem, a gente está se submetendo a um risco de contaminação. A gente espera e a gente acredita que todos os materiais utilizados eles sejam descartáveis. Porém, se algum daqueles materiais utilizados ele foi reutilizado de uma outra pessoa, a gente se coloca no risco de contaminação. A gente pode ser contaminado com alguma doença realizando esse procedimento. Se a gente foi contaminado com alguma doença, existe um período em que esse vírus dentro do meu organismo, ele está no que a gente chama de janela imunológica, porque ele entrou no meu organismo, mas nenhum exame vai conseguir detectar esse vírus. E aí quando eu for realizar a doação, que for realizar os exames, vai aparecer que eu não tenho nenhuma doença. Mas na verdade eu tenho, porém faz muito pouco tempo que essa doença entrou no meu organismo e nada consegue identificar esse vírus. Então, é dado um período de 6 meses quando a gente entra em risco de algum contato. Então, quando eu faço uma tatuagem, quando eu coloco um piercing, quando eu faço até uma endoscopia. Endoscopia também é um procedimento em que a gente se coloca em risco de contaminação. Então, qualquer situação onde eu for me colocar em risco de ter contaminado alguma doença, a gente precisa respeitar o período da janela imunológica, que é de 6 meses. Então, esse mas é se eu período. Fiz há mais de 6 meses a tatuagem, eu posso doar? Não tem problema, porque se você fez a tatuagem há mais de 6 meses e a gente realizar os exames e não for detectado nenhuma doença, é porque tá tudo bem. Okay. Você não contaminou nenhuma doença, não contraiu nenhuma doença quando você fez o processo e não tem risco para o paciente. E a hepatite com menos de 11 anos, qualquer uma delas? A hepatite com menos de 11 anos, porque dificilmente vai ser a hepatite B ou C. Aí vai ser aquela hepatite adquirida através da água, dos alimentos, né?
e aí não vai ter problema. Então, por isso que depois dos 11 anos daí precisa saber. Se foi hepatite A, não tem problema também. Porque eu tive essa hepatite mais simples quando eu tinha 9 anos de idade. Provavelmente a hepatite A, que aí a gente adquire, né, na água, nos alimentos. E eu lembro que eu fui doar e há anos atrás aí não foi permitido, né? Sim, agora com 11 anos aí já se foi, né, depois. Sim. Se tiver dúvida, né, se faz muitos anos, não sabe se ainda, ou qual foi o tipo de hepatite, pode realizar um exame fora do EMOSC, né, para ter certezas que não tem pode ser feito isso também. E o que mais que era importante a nossa comunidade saber sobre doação de sangue? Então, a gente viu um pouquinho sobre esse trabalho que o EMOSC realiza, né, sobre essa parte do fracionamento, da distribuição. A gente vai conseguir ver também ali sobre a questão dos prazos de doação, né, que é importante a gente falar também. Então, quando as pessoas fazem uma doação, elas podem voltar a fazer de novo depois de um período. Existe um período, né, que a gente precisa aguardar. Eu vou passar primeiro esse, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, mas assim, o prazo de doação, só pra gente finalizar essa parte, quando homens doam sangue, eles podem doar de novo depois de 60 dias. Então, depois de 2 meses, podem doar novamente, né? E mulheres, depois de 3 meses. Então, existe esse prazo, né? Mulheres um pouquinho maior, porque mulheres têm um período menstrual, perdem sangue nesse período, então por isso precisam esperar um pouquinho mais. Mas o que eu ia mostrar também, que é bem interessante, é sobre os números, né, de coleta que a gente precisa ter no Hemocentro, que também é uma curiosidade bem interessante. Vou até perguntar aqui para o João para ver se ele tem uma ideia, né, de qual o número de doadores que você acha que a gente precisaria ter todos os dias no nosso Hemocentro de Blumenau. Que precisaria ter? O Hemocentro atende 40 cidades. 40 cidades. Mais de 40, 44, 45, se não me engano. Eu imagino que pelo menos umas 50 pessoas doando por dia. Vamos ver. Então, o próximo slide a gente mostra, né? O ideal é que a gente tenha todos os dias, a gente atende de segunda a sábado. Então, o ideal é que a gente receba 75 doações por dia. E você acha que a gente consegue, João, 75 doações por dia? Olha, pelo que você já disse anteriormente, eu creio que não. Então, essa é a nossa meta, né, diária, mas a nossa realidade foi o que você mencionou, em torno de 50 pessoas por dia. É o que a gente recebe de coletas, né? Mas o ideal é que a gente recebesse então 75 para que a gente tivesse sangue suficiente para encaminhar a cada solicitação, a cada paciente que precisa de sangue, né? Mas infelizmente, e aí como é que então, faz? Raciona sangue? Sim, é bem esse o trabalho que é realizado. Normalmente o médico faz uma solicitação, né? E ele pede 3 bolsas de sangue, por exemplo, 3 bolsinhas de hemácia para um paciente. E a gente raciona. A gente vai mandar uma, espera um pouquinho qual vai ser a reação do paciente, daqui a pouco a gente manda outra, e se ficar tudo bem, fica nas 2. Aí ele não vai receber, às vezes demora um pouquinho mais a recuperação dele até, né, em virtude disso, porque nem sempre, não é em todos os casos, né, às vezes tem tipos de sangue que a gente consegue encaminhar as 3, tranquilo assim, mas para alguns tipos de sangue que são um pouco mais difíceis de a gente manter o estoque, a gente vai mandando fracionado. Os tipos de sangue estão na tua apresentação mais à frente? Sim, então não vou te perguntar, vou esperar. Sobre eles. Se não me engano, no próximo, a gente falou então, né, dos tempos, né, de uma doação para outra, respeitar esses prazos. Falar um pouquinho então agora sobre os tipos sanguíneos, né? Tem em destaque ali circuladinho os tipos de sangue que sempre estão em falta nos nossos estoques. São os tipos de sangue... positivo? A positivo e O positivo são os 2 tipos de sangue mais comuns na população. A maioria da população tem, mas consequentemente a maioria dos pacientes também. Então é o que a gente acaba utilizando mais, então acaba não vencendo, né? A gente recebe, mas logo já distribui. E os tipos de sangue negativos, que tem ali também, A negativo e O negativo, eles são tipos sanguíneos que são mais raros, né? Com menor predominância também, assim como o B e a B, mas também são muito utilizados. O negativo, ele é o nosso doador universal, então a gente utiliza muito em situações de urgências e emergências, então a gente infelizmente também não vence a distribuição, então sempre precisa mais do que tem. E sobre então a proporção, né, então O positivo e A positivo, os mais comuns, os negativos são sempre mais raros e o mais raro de todos, né, o que menos tem na população,
é o AB negativo. Então, pessoas com tipos de sangue raros são também bem importantes para doação, porque poucas pessoas têm, consequentemente, poucas pessoas doam também, né? E caso eu tenha faltado nessa aula lá no 2º ano do ensino médio, o sangue ele tem esses diferenciais, né? Mas o sangue, não tem um sangue que seja melhor do que o outro? Não tem. Todos eles são extremamente importantes. Tem, às vezes, o que está mais em falta naquele momento, mas em todos os momentos tem algum que está faltando. Muito difícil a gente estar com todos os tipos de sangue adequados, né? Então, não existe sangue mais importante, sangue melhor, sangue pior, nada relacionado a isso, assim, né? Existem as necessidades de cada momento. E também não tem como mudar o tipo sanguíneo de ninguém, né? Mesmo que você faça uma transfusão total, por exemplo. Né? Tem como mudar o tipo sanguíneo se fizer um transplante de medula óssea. Medula óssea é a fábrica do sangue dentro do nosso organismo, dentro dos nossos ossos, né? Medula óssea é uma célula que produz nosso sangue. No caso do Emanuel, que eu mostrei ainda há pouco, esse paciente, ele teve leucemia, um câncer que afeta a medula óssea, e ele precisou realizar um transplante de medula. A compatibilidade de medula, você já me relatou anteriormente que você já é cadastrado como doador voluntário de medula óssea, né? Então, o Emanuel, ele precisou realizar um transplante de medula óssea. A compatibilidade para a doação de medula óssea, ela indifere o tipo sanguíneo. Então, as pessoas que são compatíveis de medula óssea não necessariamente têm o mesmo tipo de sangue. E foi o que aconteceu com o Emanuel. Ele recebeu um transplante de medula de uma pessoa que não produzia o mesmo tipo sanguíneo que ele. E aí, a partir do transplante, houve a troca sanguínea dele. Ele começou a produzir outro tipo sanguíneo. Não é o nosso tema central, mas eu queria também te perguntar. Uns 2 anos atrás, um amigo meu, quando eu falei que eu era doador de medula óssea, falou: "Nossa, você é muito corajoso, porque isso dói e tal", né? Uns 2 anos atrás, o Mário, meu amigo. Não, né? A dor não é tão grande assim e também não é um processo tão difícil, né? Acho que a única dificuldade é que a doação da medula, quando ela acontecer, tem que acontecer ao lado do paciente, né? Não necessariamente. Não mais necessariamente? Não. Na verdade, assim, o processo da doação de medula, o que a gente realiza no Hemocentro, que foi o processo que você realizou, as pessoas se candidatam à doação da medula, realizam um cadastro e ficam voluntárias, ficam disponíveis para doação, né? Nesse cadastro, a gente coleta um pouquinho de sangue e registra os dados genéticos. Então, seus dados genéticos estão cadastrados num banco de dados de doador. E quando um paciente precisa receber, vai acontecer o cruzamento das informações até encontrar alguém compatível. E a doação da medula, ela só vai acontecer se for compatível com alguém, o que infelizmente é muito raro. Então é muito raro a gente ter pessoas compatíveis para doar a medula. Quando acontecer a doação da medula, ele é um processo cirúrgico, porque existe uma retirada das células, né? Um pouquinho diferente do que a doação de sangue, mas existem vários métodos de realizar. Existe um procedimento que ele é mais cirúrgico, né? Que é onde retira de dentro do osso essa parte das células. E tem também um processo que é feito de doação que a gente chama poraférese, que retira do próprio sistema circulatório. É uma máquina que faz a coleta. Então acaba sendo também até um processo mais simples, né? E não é doloroso para o doador essa segunda parte. Legal. Acho que nós temos mais apresentação ali, né? Na verdade, agora a gente só fala um pouquinho mais sobre o atendimento do Hemosc para a gente finalizar, falando então como que é realizado o atendimento no Hemosc de Blumenau. Então, em Blumenau, nosso Hemocentro fica localizado no bairro Vila Nova. O nosso atendimento ele acontece de segunda a sábado, né? Durante a semana das 8 às 18 horas, aos sábados das 8 às 11 horas. Os nossos atendimentos têm sido realizados através de agendamento e podem ser realizados, o agendamento ele pode ser realizado no site do Hemosc, que é hemosc.org.br, ou também através do nosso telefone, né? É bem importante realizar o agendamento ele veio na pandemia só para a gente cuidar com a questão da aglomeração, mas ele trouxe inúmeros resultados, principalmente com relação a validade aqui das partezinhas do sangue. A gente consegue aproveitar melhor esse sangue doado, né? Então é bem importante quem puder fazer o agendamento e depois a doação de sangue lá no Hemosc de Blumenau. Nós vamos procurar também trazer aqui no nosso site da Câmara de Vereadores, porque nós temos, eu sei que tem grupos aqui na região que se organizam para ir juntos fazer essa doação e aí fazer o agendamento e tal. Então eu sei que a gente tem alguma coisa nesse sentido. Uma servidora nossa aqui foi, então a gente vai
procurar pegar essas informações e deixar disponível aqui. Qual o maior número, maior percentual aqui é da parte vermelha do sangue? Isso, em parte líquida o que a gente mais tem é a parte vermelha. E ela também é a mais utilizada? Sim, em questão de volume, sim. Quando um paciente, de pessoas que precisam receber, sim, a maioria das pessoas precisam receber a parte vermelha. Porém, qual que é a diferença, por exemplo, da parte vermelha para a parte laranja? Que quando um paciente precisar receber essa partezinha aqui das plaquetas, a gente vai precisar ter uma bolsinha dessa para cada 10 quilos que o paciente tem. Então, normalmente um adulto na parte vermelha vai receber 2 ou 3 bolsas, mas da parte laranja, se for um adulto com 80 quilos, ele vai precisar de 8 bolsinhas dessa. Então, a gente tem mais pessoas que precisam da parte vermelha, porém, menos pessoas da parte laranja, porém um quantitativo maior para cada pessoa dessa parte. Então, por isso que a gente usa igual. E é justamente a parte que tem uma duração menor. Uma duração menor. Então, essa talvez seja a parte mais delicada. A parte laranja talvez seja mais delicada. O que a gente mais tem dificuldade de manter os estoques. De manter, né? Sim. Algo mais que a gente possa trazer, que possa nos auxiliar? Fica à vontade. Acredito que seja isso, mas agradecer a oportunidade, né? Essa parceria aqui com a Câmara também. É sempre importante termos essas parcerias, esses momentos de poder levar um pouquinho de informação sobre o processo da doação de sangue, dizer que é um processo tranquilo, seguro para quem doa e só tem benefícios, né? Tanto para quem doa como principalmente para quem recebe. Temos então muitas parcerias aqui no município, a gente sabe que é difícil essa parte do deslocamento para ir até Blumenau realizar a doação, mas então vai ser divulgado. A gente tem sim muitas parcerias aqui, principalmente nessa parte do transporte, né? Então algumas instituições aqui da cidade de Balneário Camboriú organizam grupos de doadores e realizam esse transporte até Blumenau, que pode facilitar caso alguém tenha interesse em fazer a doação, mas tenha essa dificuldade com o transporte. Ser doador não custa nada, né? A não ser um pouco do seu tempo e salva muitas vidas, né? Então acho isso bastante importante, né? A gente deixar sempre claro, né? Não só a doação de sangue, nós estamos, lógico, no Junho Vermelho, que é o mês da doação de sangue. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú vai fazer uma série de outras ações para divulgar isso, né? E vamos repetir isso daqui para frente anualmente, né? No mês de junho, mas nós temos uma série de ações que a gente faz ao longo do ano também. Alguns vereadores nossos que têm um engajamento maior na questão da doação de sangue especial. Mas você ser doador, seja de sangue, seja de medula, seja doador de órgãos e tecidos, é bastante importante e desperta na gente aquilo que o ser humano tem de melhor. Então, eu convido a todos que possam estar fazendo a doação, né, e deixo esses segundos finais para que eles possam se despedir da gente. Certo, obrigada novamente, né, por essa oportunidade. Parabenizar também os nossos doadores. Então, nesse Junho Vermelho, estamos comemorando o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, para quem já doa sangue, já contribui, né, fica aqui a nossa gratidão, né, por esse gesto que é, como a gente viu, simples, mas tão importante, né, que pode ajudar tanto. Então, muito obrigada a todos por essa oportunidade. Então, encerramos aqui mais uma ação da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú, Meses de Suas Cores. Como vocês todos já sabem, todo mês nós temos uma ação diferente, algumas com público presencial, algumas que a gente faz na comunidade e outras que a gente faz aqui no estúdio mais para passar esta mensagem. O Junho Vermelho é uma dessas que a gente precisa passar essa mensagem da importância da doação. Obrigado pela presença de todos. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a disposição de todos. Um abraço. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.